Rotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todos e todas, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Deixa o like aí, que é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritos e inscritas nesse canal. Somos um pouco mais de 1.800 pessoas, caminhando para 2.000 pessoas inscritas e inscritos. Vocês são espetaculares, muito obrigado aí pela confiança de vocês, muito obrigado pelo crédito. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o Africano Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje está aqui para trocar uma ideia sobre um assunto que percorreu toda essa Copa do Mundo que terminou hoje. Durante um mês, Lionel Messi, que é um jogador argentino, tentaram transformar a imagem dele num alvo para ser atacado por pessoas negras. E vocês vão entender do que eu estou falando, porque o motivo seria o fato dele ser, enquanto argentino, dele ser omisso no que diz respeito à questão do racismo dos argentinos, exclusivamente, obviamente, para com pessoas negras. E aí, essa discussão ela envolve muitas paixões, envolve questões de futebol. O brasileiro gosta de futebol, tanto quanto o argentino. Talvez o argentino torça de maneira diferente, isso é cultural, como os espanhóis torcem de maneira diferente dos brasileiros, como os ingleses torcem de maneira diferente dos brasileiros, por exemplo. Isso é uma questão cultural de cada povo. Mas a questão é que o brasileiro consome futebol visceralmente, tanto quanto o argentino. E aí, por isso que eu estou dizendo que isso pode ser uma questão que muitas vezes ela é analisada do ponto de vista da emoção, mas ela precisa ser analisada do ponto de vista do critério, do ponto de vista científico, do ponto de vista da análise crítica material, com pés no chão. E eu, enquanto homem negro, pan-africano, mestre em relações étnico-raciais, um homem de axé, um homem que conhece muito a história dos seus ancestrais, dos meus ancestrais no caso, né? Porque eu tenho uma mãe que me ensinou muita coisa a respeito dos ancestrais da família da qual eu venho. Eu tenho muita vontade para falar o que eu vou falar agora aqui. Uma coisa que é importante salientar desde já, essa tentativa de colar no Messi uma peça de racista por omissão, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ficou claro, principalmente depois que o Brasil se tornou mais uma vez eliminado na Copa do Mundo, que os brasileiros que torcem por futebol ficaram com uma dor de cotovelo gigantesca. Eu estou dizendo os brasileiros porque eu me considero africano em diáspora. Lógico que eu gostei, vi a Copa do Mundo, acompanhei. Tem um outro canal que só fala de futebol. Fiz vídeos, muitos vídeos nesse canal sobre futebol. Sou rubro-negro, como todo mundo sabe, mas eu sei separar as coisas. Então eu sei separar, por exemplo, a minha visão religiosa da minha visão analítica enquanto pesquisador. E é exatamente como pesquisador que eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Porque, gente, quando está sendo elevado pela emoção, o Cheikh Anta Diop me ensinou e me ensina a separar a emoção da razão para a gente fazer análise, como Carlos Moore me ensinou e me ensina a separar a razão da emoção para fazer análises materiais, científicas, como essa, criteriosas. A gente, quando é levado pela emoção, muitas vezes a gente fala coisas que não condizem com a realidade. E aí a gente tem que ter muita calma nesse sentido. Em primeiro lugar, os brasileiros que tentaram fazer isso, colaram no Messi uma pecha de racista por omissão, inclusive tentaram, algumas mulheres brancas aí do UOL, como a Emily Lacombe, tentaram dizer, o Messi foi se encontrar com Donald Trump, o Messi foi se encontrar com Milley, o Messi foi se encontrar com Benjamin Netanyahu, ou seja, o Messi agora é fascista também. Além de tudo isso, ele também é fascista. Além de racista, ele também é fascista. Embora todo fascista branco seja racista, logicamente. Isso aí é óbvio, isso é óbvio. Mas, infelizmente, temos pessoas negras que estão no lado de fascistas aqui no Brasil. Como essa galera aí do MBL, Holiday e Companhia Limitada, uns negros que estão aí do lado de fascistas. Mas isso não nos torna racistas. Isso nos mantém como alvo dos racistas. Então, é preciso a gente começar a análise por aí. Porque o fato de você ter, durante um mês, apenas um mês, uma campanha muito forte na internet, né? No Instagram principalmente, inclusive contando com pessoas, jornalistas negros, que eu admiro, que eu respeito, tentando também fazer isso, colar essa pecha, né, de racista no Messi por omissão, racismo por omissão. Isso diz muito sobre o período que nós estamos vivendo, que é o período de Copa do Mundo que terminou hoje. Essa discussão ela só começou e só aconteceu por conta da Copa do Mundo que terminou hoje. E aí, essa discussão é uma discussão, como eu falei para um irmão, ela é oportunista. É uma discussão oportunista. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Por quê? Muitas das pessoas, negras inclusive, que estão usando essa oportunidade da Copa do Mundo, que é um torneio comercial, embora envolva futebol e emoção, a gente gosta de ver, mas é um torneio comercial, como vocês viram, né? Show no meio do intervalo, enfim.
pausa para hidratação, se tornou comercial, o Neymar sendo convocado por força de contrato comercial, o futebol se tornou comercial. E aí sobre a questão da comparação do Messi com o Pelé, eu vou falar num outro vídeo aqui mesmo também nesse canal e também no outro canal que eu tenho, mas se tornou comercial. E aí, o comercial, ele nos nubla a visão. Porque quando o Brasil foi eliminado pela Noruega, e bem eliminado, diga-se de passagem, porque jogou mal, porque abdicou da bola, muitos brasileiros se voltaram suas baterias para torcer contra a Argentina. E aí, essa coisa de torcer contra a Argentina, apesar de já ter há muito tempo, desde a época do Pelé, nos anos 60, essa rivalidade entre Brasil e Argentina, mas nos anos 60 a rivalidade também era com o Uruguai, porque o Uruguai tinha sido campeão do mundo em cima do Brasil aqui no Maracanã em 1950. Mas essa rivalidade dos brasileiros com os argentinos no campo do futebol, ela se acentuou ainda mais muito em função da campanha visceral na mídia burguesa de um homem chamado Galvão Bueno, que durante os anos 80 e 90 reiteradamente, repetidamente dizia: ganhar é muito bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Então, por mais que os argentinos odeiem brasileiros, isso é fato, eles odeiam brasileiros, mas nem sempre essa rivalidade com a Argentina ela foi a maior como ela é hoje. Ela foi construída. Eu estou com muita vontade para falar isso porque eu acompanho futebol desde que eu tinha 9 anos. Estou com 53, eu tinha 9 anos em 1982. E eu vim prestando atenção na mídia burguesa há muito tempo. E nas construções que a mídia burguesa coloca como armadilha para nós, principalmente o povo preto. Então, isso se tornou uma questão visceral, essa rivalidade de brasileiros com argentinos, aqui no Brasil, muito em função da campanha incessante do Galvão Bueno, principal narrador da Rede Globo, que durante décadas foi o principal meio de comunicação nesse país, onde as pessoas consumiam futebol através da televisão Rede Globo, do canal Rede Globo, logicamente. E a televisão, ela molda o seu pensamento, o seu raciocínio. Lógico, como diriam os titãs, é que a televisão me deixa muito burro demais. As pessoas da televisão, elas sabem muito bem que elas controlam corações e mentes à vontade, ao seu bel prazer. Então elas brincam, elas jogam com as suas emoções. E aí, logicamente que essa emoção, ela aflorou recentemente, né, nessa última Copa do Mundo, muito em função porque é a última Copa do Messi e também pelo fato de ter sido campeão do mundo em 2022, ganhando lá na disputa de pênalti, né, contra a França, mas fundamentalmente pelo fato do Brasil não ser mais tão relevante no futebol como em outros tempos foi. E hoje a Argentina é um time, uma seleção relevante no futebol, como há muito tempo não era. Ficou durante uns 28 anos aí sem ganhar nada. Então, essa campanha de tentar colar no Messi essa pecha de racista, omissão, ela passa muito por aí. Por que acontece? O Messi, ele poderia sim tomar uma atitude de chegar e falar para os seus companheiros, para os seus torcedores: não façam isso. Não... Sinceramente, vocês acham que isso ia adiantar alguma coisa? Vocês acham que isso... O fato do Messi chegar para os argentinos, como se o Messi domasse, controlasse séculos de racismo que os argentinos desenvolveram, como os brasileiros desenvolveram, como os espanhóis desenvolveram, os franceses, portugueses, holandeses, belgas, etc. desenvolveram, os alemães desenvolveram. Você acha que um cara só, por mais ídolo que ele seja, ele conseguiria controlar o ímpeto racista dos seus compatriotas? Alguém pediu isso para Maradona durante a vida do Maradona? Alguém aqui no Brasil? Vocês lembram de alguém aqui no Brasil? Colar essa pecha no Maradona de você é racista por omissão? Não, por quê? Porque o Maradona ele tem o Che Guevara tatuado no braço. E o Maradona, para alguns jornalistas, como a Mili Lacombe e outras pessoas da esquerda aí, né, estou vontade para falar porque eu sou progressista, o Maradona, ele, dentro de campo, ele é um jogador tão bom quanto o Messi. Na verdade, o Messi superou o Maradona, né? Mas enfim. Mas fora de campo, o Maradona, ele fez escolhas políticas diferentes das escolhas políticas do Messi, de acordo com algumas pessoas falam. E aí o Maradona, ele seria esse cara diferenciado politicamente em relação ao Messi. Eu acho que, sinceramente, isso é um debate até pequeno. Por que pequeno, Jorge? Porque esse debate, repito, é um debate por conta da dor de cotovelo e não é um debate que está acontecendo, que deveria acontecer por conta da questão maior que é o racismo no planeta inteiro e não apenas de uma seleção. Porque as pessoas aqui no Brasil, eu já falei isso anteriormente, vou repetir, as pessoas aqui no Brasil esquecem que no Chile teve escravidão e no Chile não tem uma pessoa negra na sua seleção. Não tem. No Paraguai, aqui do lado, nosso vizinho também, teve escravidão, não tem uma pessoa negra na seleção paraguaia. Vocês nunca se deram conta disso? Vocês já se deram conta disso, né? Não. Ou vocês também se deixam levar pelo que a mídia burguesa fala, pelo que o Instagram fala, pelo que o YouTube fala, né? Vocês se deixam levar? Vocês não param para raciocinar, fazer essa análise, essa reflexão como nós estamos fazendo aqui, com os pés no chão, né? Eu não estou passando pano pro Messi não, tá? Eu estou fazendo uma análise crítica
sobre esse fenômeno que está acontecendo agora. Por que eu estou falando isso? Porque, por mais omisso que o Messi seja, ou ele possa ser, não significa dizer que ainda que ele vestisse a bandeira do pan-africanismo e lá e chegasse lá e gritasse, não, parem de ser racistas, os argentinos jamais seriam. Jamais seriam. Então, a questão é, o Maradona, pelo fato dele ter o Che Guevara aqui no ombro, ele também é um cara omisso. Se a questão é essa, também seria omisso. Lembrando que tem racista na esquerda também, né? Não basta você tatuar o Che Guevara para você ser livre do racismo, não, tá? Porque tem muitos racistas brancos na esquerda. Tem. Em Cuba tem. Aqui no Brasil tem um monte, eu conheço vários deles. Vários. Mas isso não se discute. Isso não se discute. Então, eu acho que essa discussão, essa tentativa de colar no Messi, essa pecha, né, de racista por omissão, sinceramente, ela é muito oportunista. Ela é muito oportunista. Reiteradamente, durante esses 30 dias, 37 dias de Copa do Mundo, né, toda hora eu me deparava, você viu, na seleção da Argentina não tem negros, na seleção da Argentina não tem negros. Como se só os argentinos não fossem racistas. É muito curioso isso. Como se o Brasil não fosse. Como se o Brasil não fosse. No Brasil tem uma penca de caras negros ali, e o Vinícius Júnior é um cara que é perseguido aqui no Brasil. Tentaram colocar nele uma pecha de pipoqueiro por ele não ter batido o pênalti, por exemplo. Isso aí é coisa que os racistas fazem. Não é nem anti-rubro-negro, não, porque o Vinícius Júnior é rubro-negro. Não, é racistas. Coisa de racistas. E vocês não falam nada. Ninguém falou isso. Ninguém falou nada. Né? Então, eu acho que essa tentativa de colar no Messi, repito, ela, sinceramente, ela é até ridícula. Tá? Ela é até ridícula. Porque vocês não estão analisando o todo, vocês estão analisando apenas uma coisinha só. E o maior erro de muitos marxistas é exatamente isso. Colocar tudo, por exemplo, na questão da luta de classe. A questão racial é a questão da luta de classe. A questão da homofobia é a questão da luta de classe. A questão de gênero é de luta de classe. A questão da destruição do meio ambiente é luta de classe. Se uma pessoa sofre de flatulência, é luta de classe. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? A gente precisa pensar um pouquinho, sabe, fora da caixa. Só um pouquinho só. Eu ainda não vi, sinceramente, nenhum tipo de manifestação racista do Messi. Não vi. Pode ser que ele seja racista por omissão? Sim, pode ser que ele seja racista por omissão, sem dúvida nenhuma. Como muitos outros brancos que estão apontando o dedo para o Messi, também são racistas por omissão. Como Maradona é racista por omissão, como Batistuta Simeone muito de Burruchaga, né? Talvez o Rossi, goleiro do Flamengo, também seja argentino, né? Talvez o Pulgar, jogador do Flamengo, né? Meio campo do Flamengo, também seja racista por omissão, porque no Chile não tem ninguém negro ali. Talvez o Piquerez, o Gustavo Gomes, lá do Palmeiras, também sejam racistas por omissão, porque não tem negros na seleção do Paraguai. Mas ninguém fala desses caras, né? Por quê? Porque não dá like, porque não dá engajamento, porque não cria seguidores. Não cria seguidores. Porque esse tipo de coisa ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Né? Então, eu acho que hoje, inclusive, a partir de hoje, vocês podem ter certeza, como eu falei para minha turma onde eu dou aula às quintas-feiras, ninguém mais vai falar de Messi, de racismo, de argentino. Ninguém mais vai falar. Durante muito tempo, talvez nas datas FIFA que vão acontecer até o final do ano, talvez alguém volte a falar, mas só nesses momentos pontuais. O que acontece é que, como eu falei para um irmão, eu não sou oportunista, então eu falo da questão racial todos os dias. Independente se é de argentino, de chileno, de paraguaio, de uruguaio, de holandês, de belga, de alemão, de árabe, de judeu, porque os judeus, vocês não sabiam que os judeus escravizaram africanos? Judeus brancos, europeus? Está documentado numa obra de um autor chamado Tony Martin. Mas as pessoas não falam sobre isso, principalmente negros. Negros que se dizem antirracistas não tocam nesse ponto. Porque falar que judeu é racista é correr o risco de ser chamado de antissemita, sendo que esses judeus que estão em Israel, que estão matando palestinos lá, eles de semita não tem rigorosamente nada. Eles são europeus. Que semita é mestiço de negro com branco. Exatamente o que esses caras que estão em Israel não são. Então, eu acho que hoje, família, marca um ponto fundamental, porque a Argentina perdeu, né? A Espanha ganhou, o colonizador ganhou do colonizado num país imperialista, no maior país imperialista do mundo, que é os Estados Unidos, simbólico, né? Todo mundo falando espanhol ali. E a partir de hoje, você não vai mais ouvir essa conversinha que tem que ser falada dos racistas argentinos? Sim, tem que ser falada. Mas tem que ser falada num debate muito mais amplo e profundo, né? Porque, do contrário, a gente vai continuar repetindo
caindo em armadilhas fáceis de opiniões, que é diferente de análise, E aí, essas opiniões, elas vão ilustrar, denunciar apenas uma dor de cotovelo. Porque essa dor de cotovelo, na verdade, que muitos brasileiros estão demonstrando aqui, a coisa de querer colar no Messi essa pecha de racista por omissão, ela não passa de uma dor de cotovelo de pessoas negras que se identificam com o Brasil e estão se sentindo mal pelo fato de a Argentina ter chegado à final, até rimou. É muito mais por conta disso. E o que é mais grave é que essas pessoas que estão tentando colar no Messi essa pecha de racista, eu estou falando dessas pessoas, né? Elas estão se sentindo, repito, com dor de cotovelo por elas se acharem, se considerarem brasileiras, cantarem o hino nacional, falar em pátria amada, quando esta pátria, este lugar aqui, este país, ele deu a morte para os africanos neste território. Ele deu a miséria, ele deu a pobreza, ele deu o tráfico de drogas, ele deu a maconha, ele deu a cocaína, ele deu o crack, ele deu a polícia. Ele deu mães perdendo filhos e filhas. Ele deu crianças órfãos, né? Ele deu, crianças negras que estou me referindo, ele deu medicância para os negros do Brasil, que em muitos momentos querem colar no Messi essa pecha de racista, mas na verdade essa pecha de racista ela é muito em função da dor de cotovelo pelo fato da seleção brasileira ter perdido a oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo, e tudo isso está relacionado com futebol, não está relacionado com racismo, na verdade. Infelizmente, não está relacionado com racismo, não tem nada a ver com racismo isso. Tem a ver com futebol, isso aqui é triste. E aí a gente desmascara vocês, não tem nada a ver com racismo, isso que vocês estão falando, tem a ver com futebol, porque a partir de hoje, repito, esse assunto vai morrer, porque acabou a Copa do Mundo, e aí vocês vão esquecer que os argentinos são racistas. De novo, só daqui a 4 anos vocês vão lembrar que os argentinos são racistas, como há 4 anos atrás vocês lembraram disso, quando houve a Copa do Mundo lá, que a Argentina ganhou lá no Catar. E é só de 4 em 4 anos que vocês lembram que os argentinos são racistas? Não é só a cada 4 anos que vocês botam bandeirinha do Brasil na janela, enfeita a rua, pinta. Eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Não preciso. Eu não sou brasileiro, eu sou africano e diáspora. Eu renego tudo que esse país deu para o meu povo. Porque ele só deu coisas ruins, que eu acabei de citar aqui agora, não vou ficar repetindo. Porque eu tô dentro da minha casa, eu vou ficar falando de coisas pesadas dentro da minha casa, porque isso atrai negatividade. Mais ainda, eu sou um homem do axé, então eu quero paz, eu quero luz, eu quero axé. Eu não quero ficar atraindo coisas ruins. Mas, infelizmente, a gente precisa vir aqui e falar, fazer essas análises, porque, na verdade, essas análises, elas não passam de dor de... Análise não, opiniões. Repito, elas não passam de pura dor de cotovelo pelo fato do Brasil estar agora há 24 anos, né, 28 anos, vai se completar agora na próxima Copa do Mundo, 28 anos sem título. E vocês, negros, principalmente os negros, tô falando pros negros, tá? Brancos também, se consideram brasileiros, mas os brancos podem se considerar brasileiros, qualquer branco, da direita, da esquerda, do centro, da macumba, evangélico, crente, ateu, comunista, marxista, leninista, principalmente, vai para Cuba. Esses caras podem se considerar, qualquer branco pode se considerar brasileiro, qualquer branco pode, porque este país foi construído para brancos, não para negros. Qualquer branco pode se considerar brasileiro. Fica à vontade aí, mano. Sem problema nenhum. Tô à vontade pra falar isso, tá, gente? Eu tô à vontade pra falar isso. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, não. Posso falar isso no debate também, pessoalmente. É só me chamar que a gente fala sem problema nenhum. Né? Mas africano, negro, preto aqui no Brasil, que é africano e diáspora, não precisa se considerar brasileiro. Não. Porque esse país nunca nos tratou como brasileiros. Esse país tratou os africanos como boçais, como ladinos, como crioulos. Como brasileiros, não. Não, como brasileiros, não. Sempre tratou como escória, sempre tratou como lixo, sempre tratou como pária. Sempre foi assim. Porque quando a gente fala de racismo, quando agora que acabou a Copa do Mundo e a gente voltar a falar de racismo, essas mesmas pessoas, brancas, que estão querendo também colar uma peça de racista no Messi, vão falar, isso é mimimi, vocês veem racismo em tudo. É isso que essas pessoas vão falar. Pode esperar. É exatamente isso que essas pessoas vão falar. E vocês vão ser obrigados a ouvir isso. Né? De boca fechada. Porque acabou a Copa do Mundo, né? O evento esportivo midiático que dominou o assunto, ele não vai estar mais existindo. Ele não existe mais, acabou. Essa Copa do Mundo acabou. Agora vamos sair da ilusão, vamos para a vida real, né? E a vida real, mano,
como diria o Racionais MCs. Enfim, o filme acabou pra você, a bala não é de festim, aqui não tem dublê. Não, tem dublê não, mano. A vida real é isso. É essa materialidade que eu tô trazendo aqui. Pelo menos tentando trazer aqui pra vocês pararem de cair nessas armadilhas fáceis de querer colocar numa pessoa, numa seleção, a peste de racismo, como quando tem racistas para tudo quanto é lado nesse planeta Terra. Tem racista na Oceania, tem racista na Arábia, tem racistas em Israel, tem racistas aqui nas Américas, tem racista dentro do seu bairro, tem racista dentro da sua casa de axé, tem racista dentro da sua igreja protestante, dentro da sua escola, dentro da sua ONG, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, se você for casado com uma mulher branca ou com um homem branco. Tem racistas aí, essa família é onde você está também. Então você não precisa cair nessa onda, ser levado por essa onda de se apontar um dedo para um cara só e concentrar nele todos os problemas dos negros, porque, porra, isso é ridículo, gente. Isso é ridículo, desculpa, mas isso é ridículo. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.